Ainda falando sobre prioridades no trânsito, vamos dizer aqui algumas regrinhas complementares. A livre circulação e parada se dará somente quando na efetiva prestação de serviço de urgência, policiamento ostensivo, ordem pública, conforme nós vimos lá no slide anterior. Por isso que eu coloquei aqui colchetes reticências, né? Que é para a gente saber que é quando na prestação daquele serviço que a gente viu lá no slide anterior. Identificado por dispositivo de sinalização sonora, tem o som, o barulho, a sirene, né? E luminosa, que é o giroflex. Então tá aqui, giroflex e sirene, para ficar na ordem, que deveria ter colocado sirene e giroflex, né? Mas está valendo, acho que vocês entenderam. Agora presta atenção nisso aqui, olha. Para o livre estacionamento, é obrigatório acionar dispositivo de iluminação intermitente, sendo dispensado do sonoro. O que isso quer dizer? Imagine o veículo do SAMU ou do bombeiro, está se deslocando para fazer um atendimento, um socorro. Durante o trajeto, ele vai ligar ali o dispositivo luminoso e o sonoro, barulho. Quem escuta já pula para a faixa da direita, libera a faixa da esquerda para esse veículo passar. Agora imagine, ele chegou lá no local da prestação do serviço, do socorro, ele precisa deixar aquele dispositivo sonoro gritando na cabeça de todo mundo? Obviamente que não. Então é isso que o Código de Trânsito trouxe nesse ponto. Olha, para o estacionamento, ou seja, chegou no local, pode desligar o dispositivo sonoro, deixe só o luminoso acionado. Isso vale também, obviamente, para uma viatura policial, para uma viatura da fiscalização de trânsito, que muitas vezes precisa estacionar sobre a calçada ou sobre uma marca de canalização ou em cima de um canteiro. Por quê? É um ponto estratégico onde ele precisa estar posicionado ali para poder visualizar melhor o trânsito e fiscalizar o trânsito. Aí ele vai deixar lá o dispositivo sonoro gritando na cabeça de todo mundo o tempo todo? Não faz sentido. Então, nesse caso, para o livre estacionamento, ele pode ligar somente o dispositivo luminoso, sendo dispensado do dispositivo sonoro. Guardou isso aí? E aqui nós temos uma situação, vejam bem, ó, e aqui está um veículo em serviço de urgência, nós temos aqui uma ambulância, coloquei o símbolozinho aqui, ó, para indicar que ela está com os dispositivos acionados, tá bom? Nesse caso, como deve proceder o outro condutor, os outros condutores? Olha, os condutores devem ir para a faixa da direita, conforme mostra aqui, ó, a seta fazendo um movimento para a faixa da direita, e deixar livre a passagem pela esquerda. Tá vendo essa faixa da esquerda aqui? Ela tem que ficar livre para esse veículo passar. Então desloca para a faixa da direita, deixe livre a faixa da esquerda. Apesar de ser uma regra simples e até bem fácil de guardar, não é exatamente o que o pessoal faz no trânsito. Se vocês observarem, quando passar ali um veículo com um dispositivo sonoro e luminoso acionado, precisando de brevidade no atendimento, de passagem livre, tem motorista que encosta para a esquerda, tem motorista que encosta para a direita, tem motorista que fica no meio, tem motorista que não faz nada. Enfim, o pessoal erra quando é preciso saber agir nessas circunstâncias. E logo numa situação que requer assim, brevidade de passagem mesmo. Aquele veículo está ali muitas vezes em busca de salvar uma vida, em busca de amenizar a gravidade de lesões de uma vítima de acidente de trânsito. Às vezes ainda nem chegou no local do atendimento, a vítima está lá no chão, lá no asfalto quente, sob o sol, ou chuva, ou circunstâncias desagradáveis, obviamente, dependendo da rapidez desse veículo para chegar lá, e os condutores não sabem o que fazer. Então está aqui, condutores, desloque para a direita, meu querido. Vai para a direita, dá setinha para a direita e vai para a direita. Deixe a passagem pela esquerda livre. E os pedestres, hein? O que os pedestres devem fazer? Eles devem aguardar na calçada até a passagem do veículo pelo local. Então, se tiver algum pedestre atravessando a faixa, se já está atravessando, atravessa rápido, vai para o outro lado da via e aguarde. Se ainda não começou a travessia, fique quietinho ali na calçada, esperando. Quando o veículo já estiver passado pelo local, aí então você inicie a travessia. Isso independentemente de semáforo estar favorável para você ou não, tá? Lembre-se, esses veículos têm prioridade. Eles devem passar, deve ter livre passagem, livre parada, livre estacionamento, mesmo quando o semáforo for desfavorável a eles, mesmo quando a regra de preferência for desfavorável a eles, ok? E aqui,
para não deixar qualquer dúvida, a gente trabalhou com preferência alguns slides atrás e agora estamos trabalhando aqui com prioridade. Para não errar mais isso, ó, fica a dica aqui, hein? Falou preferência na sua prova, esquece o que está nesse quadro de cá. Falou preferência, você vai direto no que está aqui, ó, no vermelhinho. É rodovia, é rotatória e direita. Tem exceção? Sim, uma exceção, que é, qual que é a exceção? É o veículo que se desloca sobre trilhos. Pronto, é a única exceção. Agora falou prioridade, presta atenção no termo, tá? Aí sim, é o veículo de socorro de incêndio, de salvamento, de polícia, de fiscalização, operação de trânsito, ambulância, batedores e por último aqui os serviços de utilidade pública. Por que eu deixei esses bacanas aqui em verde, hein? Por que eles ficaram diferentes? Porque de fato, se você procurar na legislação de trânsito prioridade, o termo prioridade para o serviço de utilidade pública para esses veículos, não existe. O termo prioridade não. Mas assim, por presunção, mais uma vez, a gente entende que eles têm uma certa prerrogativa e tendo essa prerrogativa, ele tem ali a prioridade de estacionamento. Isso é porque um dia alguém me questionou, poxa, mas eu não achei na legislação de trânsito que esses veículos têm prioridade. Não está escrito prioridade lá não, mas está escrito que ele pode estacionar e parar aonde for necessário para prestar o serviço. Então, por presunção, eles também têm prioridade, sim. E eu coloquei aqui em verdinho, que é para não ter mais choro, tá? Bom, agora nós mudamos de regra. Já não estamos falando mais de regra de preferência e prioridade. Nós já falamos de percurso, falamos de preferência e prioridade. Agora vamos falar de regras de mudança de direção. E nós vamos começar falando sobre a conversão. A mudança de direção, a gente começa falando sobre a conversão. Conversão é virar à direita, virar à esquerda, mudar de direção. Então tá aqui, para virar à direita, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via e executar a manobra no menor espaço possível. Bom, existe uma regrinha básica, essa regrinha, uma dica, né, que eu criei, que é a seguinte. A primeira coisa que todo condutor precisa fazer na hora que ele quiser mudar de direção é isso, assim, primeira coisa em relação ao deslocamento do veículo, né? Claro que ele precisa de observar se pode fazer com segurança e é claro que ele precisa também de sinalizar, ele precisa de dar a seta ou então sinalizar com o braço. Feito isso, aí a primeira coisa que ele vai fazer é deslocar o veículo para o lado para o qual ele quer virar. Se ele quer virar para a direita, ele vai posicionar o veículo no centro da pista, na esquerda ou na direita. Na direita. Ele quer virar para a direita, desloca o veículo para a direita, que é o que a regra está dizendo aqui. Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via. Aí alguém questiona assim, mas se eu colar muito à direita, na hora de virar, eu passo em cima da calçada? Bom, a regra diz que é para você aproximar o máximo possível. Se você passou em cima da calçada, é porque você foi mais do que era possível, tá bom? Bom, e agora a gente vai ver a conversão à esquerda, que é o mudar de direção para a esquerda. Para virar à esquerda, o condutor deve. Aí já tem algumas variações. Para virar para a direita, bastou chegar para a direita e fazer a manobra no menor espaço possível ali no cantinho. E quando for para a esquerda? Aí depende. Se for uma via de sentido duplo, e eu sei que é sentido duplo porque a linha que divide aqui é de cor amarela, confere? Se ela é de cor amarela, eu sei que aqui vai e vem fluxos. Se ela for de sentido único, que é a outra aqui, aí a linha vai ser branca. Então aqui só vai. Confere? Beleza. Então vem aqui, no sentido duplo. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer depois que eu olho e dou seta? Aproximar o máximo possível do lado que eu quero virar. Eu quero virar para a esquerda. Olha, a minha conversão agora é à esquerda. Então eu tenho que chegar o meu carro para a esquerda. Qual que é o máximo que eu posso chegar para a esquerda sem atingir a contramão? Porque aqui desce carro, né? Qual que é o máximo? É junto à linha central. Então a regra diz que quando você quiser virar para a esquerda, numa via de sentido duplo, aproxime-se o máximo possível do eixo central da pista ou da linha central, da linha divisória, sem passar em cima da linha, que é para não correr o risco de você pegar a contramão aqui. Transitar pela contramão, ainda que com parte do carro, é infração grave, vocês já sabem disso. Então esse veículo vermelho, né, chegou todo para a esquerda sem passar em cima da linha. Colou na linha central, no eixo da pista. Bacana, então ele posicionou corretamente para fazer a conversão à esquerda. Na hora de virar, ele vai lá na frente para fazer a conversão, já saindo lá na mão de direção da via que ele vai entrar.
Imagine aqui um ponto central imaginário. É só imaginário, tá? Não tem isso aqui não. Imagine esse ponto central aqui do cruzamento, que é como se fosse uma rotatóriazinha pequenininha aqui no centro. Você vai fazer a conversão, ó, você vai reto. Depois que passou esse ponto central do cruzamento, é que você vai virar, buscando sair lá na direita da via. Percebe que quando ele terminou a conversão, ele já estava na direita da via que ele entrou. Confere? Porque aqui tem contramão, não é? Ele não pode entrar fazendo a manobra fechando aqui não, porque ele pega um bico da contramão aqui. Agora, quando for sentido único, meu amigo, aí não tem contramão. Aí não precisa de preocupar mais em chegar para junto da linha central. Aí ele tem que chegar para a esquerda tudo que ele puder. Ele vai chegar até lá na margem, bordo esquerdo da via. Pegaram aí? Tranquilinho? Então jogou todo lá para a esquerda. E como a via que ele vai entrar também é de mão única, dá para perceber que a linha divisória é branca, ele pode tanto virar aqui, quanto virar lá na frente. Aí tem instrutor que briga. Fala assim, Ronaldo, mas ele não tem que procurar andar do lado direito da via? Claro que essa regra, ela vale para vias de sentido duplo, né? Porque o trânsito brasileiro é feito pelo lado direito da via, o lado esquerdo é contramão. Aqui não tem contramão, tá? Então você pode sim fazer a conversão tanto fechadinha, saindo na faixa da esquerda, porque é uma única via que você está entrando, como pode também abrir e pegar o lado de lá. Eu até penso que o fato dele ir lá na frente para virar é até mais prejudicial, porque ele depende de estar livre as duas faixas, né? Ó. Ele chega aqui e olha, às vezes essa primeira faixa está livre, ele já poderia virar aqui no cantinho, ele acaba não virando, ele fica esperando a faixa de lá liberar também para poder virar lá na frente. Ele até pode, mas acaba sendo mais prejudicial ao trânsito. É claro que se essa via transversal fosse de duplo sentido, aí viria carro, né, de lá para cá, né, da esquerda aqui para a direita, aí não tem nem que se discutir. Aí o amarelinho não poderia virar aqui fechado, ele teria que ir lá na frente, buscando a mão de direção dele lá, claro. E tem uma outra situação também, que são as vias com acostamento. Vias com acostamento. Eu quero até chamar a atenção de você para o seguinte aqui agora. Você é aluno, você é instrutor. No Código de Trânsito Brasileiro, na legislação de trânsito, não fala rodovias. Às vezes no manualzinho da sua autoescola fala, porque quem elaborou o manual elaborou equivocadamente. Lá no código fala, nas vias com acostamento, você quando quiser fazer a conversão à esquerda, você deve procurar um local apropriado, né? Vai até mais na frente, procura um trevo, um viaduto, um local que você possa fazer ali a manobra. Se não tiver esse local apropriado, você pode usar o acostamento da direita. Mas olha que curioso, normalmente quando eu vou virar para a esquerda, eu tenho que chegar para a esquerda, não é? E nesse caso aqui não, eu tenho que chegar para a direita, porque tem acostamento. E não é rodovia, é vias com acostamento. Se a rodovia, se for uma rodovia e não tiver acostamento, você não tem que se espremer ali no cantinho não, tá? Tem instrutor que ensina assim, ensina errado. Se não tem acostamento, não interessa se é rodovia ou o que é. Ou você vai até na frente, procura um local apropriado para fazer a manobra com segurança, ou então pode pegar o centro da pista ali e entrar naturalmente. Que isso, Ronaldo, é mesmo? É perigoso? Aí depende de você, motorista, avaliar na hora que você for fazer a manobra. O trânsito é dinâmico. Você está numa rodovia, não tem acostamento. Normalmente a rodovia não tem acostamento, é uma rodovia de menos fluxo, de menos trânsito. Olhou o retrovisor, limpinho, tem ninguém. Olhou para frente, limpinho, tem ninguém. Toma o centro da pista e entra. O que, aliás, é o que o pessoal faz. E não está errado. Se tem acostamento, vai para a direita, aguarda, depois cruza a pista. Isso não importa se é na rodovia, se é numa via de trânsito rápido. Via de trânsito rápido é via urbana, daqui a pouco a gente vai ver isso. Não importa. Tem acostamento, vai para o acostamento da direita, aguarda, depois cruza a pista. Agora, não tem acostamento, procure o local apropriado, ou então faça pelo eixo da pista, conforme já foi mostrado aqui. Então, voltando aqui na tela, essa via tem acostamento. Eu não coloquei aqui que é rodovia, tá? Isso aqui pode ser uma via de trânsito rápido. Certamente não é, né? Porque a via de trânsito rápido ela não tem contrafluxo assim, não. O trânsito é todo numa direção só. Mas, enfim. Então, ele foi aqui para o acostamento, né? Aguardou aqui à direita. Né? Primeiro ele deu seta para a direita e encostou. Aí depois que esse veículo verdinho passou, ele virou a seta para a esquerda, foi lá e fez a manobra dele bacaninha, entrando lá dentro da mão de direção dele.
Só chama atenção para não confundir via com acostamento com rodovia. Tem gente que fala, é via com acostamento, então é rodovia. Não é, tem rodovia que não tem acostamento. E tem via urbana, no caso do trânsito rápido, por exemplo, que tem acostamento. Bom, nós já vimos como fazer conversão à esquerda, como fazer conversão à direita, e agora vamos ver como fazer manobra de retorno. Bom, o retorno ele pode ser feito, né, quando você vai fazer, você deve procurar um local apropriado. Uma rotatória é um local apropriado para fazer um retorno, né? Mas não é só rotatória não, tá? Aqui, o retorno deverá ser executado em locais apropriados, como trevos, canteiros centrais, rotatórias, praças, viadutos. Se não tiver local apropriado, olha, onde não houver locais apropriados, o retorno poderá ser feito utilizando as áreas de interseção. O que é interseção? Junção de vias. Aqui nós temos uma junção de vias em nível, que é um cruzamento, confere? Esse veículo vermelhinho aqui, ele chegou, por ele não conseguir fazer o retorno aqui na pista, que se ele for fazer aqui não vai dar, ele vai precisar de ficar manobrando. O que ele fez? Ele foi lá na área de cruzamento, parou aqui bem na esquina, com a seta para a direita, olhou o trânsito em todos os sentidos. Estava livre, ele virou a seta para a esquerda e fez o famoso balão. Olha aqui, balão. Isso é muito pedido na hora de exame de direção, tá? O examinador costuma pedir, faz um balão para mim. Então você já sabe, apesar de não existir esse termo balão na legislação de trânsito, mas o nome técnico, né, correto seria retorno, ele pode acontecer dentro da área de cruzamento, por quê? Porque na área de cruzamento ele consegue aproveitar mais o espaço, ó, ele faz o balão aqui, ó, bacaninha, sem precisar de ficar manobrando, ele chega e faz o retorno de uma vez. Então procure, ó, deverá ser feito em locais apropriados. Trevo, canteiro, rotatória, praça e viaduto. Não tem? Pode usar a área de interseção para fazer o seu balão aqui, o seu retorno. E mais uma regrinha agora. Nós vamos falar da regra de ultrapassagem. Essa, inclusive, requer muita atenção, tanto para a prova teórica quanto para a prática. Porque para dirigir depois, principalmente, tantos acidentes gravíssimos que acontecem aí, por ultrapassagens feitas de maneira inadequada, mal planejadas, mal observadas, ou então desrespeitando a legislação mesmo, a sinalização, não é? Não podia ultrapassar ali, o camarada entrou ultrapassando e acabou provocando acidente. A ultrapassagem em local proibido é, se eu não me engano, a primeira ou a segunda, ou primeiro ou segundo maior motivo de acidentes com vítimas fatais nas rodovias. Então, cuidado com isso. É importante a gente prestar atenção aqui, não só para a prova teórica, mas para o dia a dia também. Então, bora lá. Primeiro, a gente precisa entender a diferença entre passagem, tá? E eu já vou até abrir aqui, ó, e ultrapassagem. Existe diferença. A passagem é avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Vamos observar esse desenho aqui, ó. Nós temos uma faixa de trânsito à direita e uma faixa de trânsito à esquerda. Esse veículo azulzinho aqui, ele desde cá de trás, ele já vinha pela faixa da esquerda. Como ele estava desenvolvendo a velocidade maior, ele estava aqui, vamos dar um exemplo, tá? A 80 por hora. Enquanto o caminhãozinho aqui estava a 60 por hora, vai chegar um momento que esse veículo azul vai passar pelo caminhão e vai embora. Passou, vai embora. Ele mudou de faixa em algum momento? Não, não mudou de faixa. Ronaldo, eu estou vendo ele dando seta aqui, eu até peço desculpa, se eu tivesse observado, eu tinha tirado isso aqui. Porque nesse caso aqui, ele não precisa de dar seta, não precisa. Ele não está fazendo deslocamento lateral nenhum. Ele vinha aqui pela faixa da esquerda e prosseguiu pela faixa da esquerda em velocidade maior, por isso ele passou pelo caminhão. Agora olha a ultrapassagem. A ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, assim como na passagem, ele também vai avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa de trânsito e retornando à faixa de origem após a manobra. Esse retornando à faixa de origem após a manobra, muitos especialistas entendem que só se faz necessário quando ele está trafegando por uma via de mão dupla. Confere? Então, por quê? Que é para evitar dele ficar na contramão, né? Ele vai lá para a faixa da esquerda ultrapassar e vai ficar na contramão? Não pode, né? Mas enfim, então aqui nós temos uma via de mão única. Ele vai deslocar para a faixa da esquerda e vai fazer, então, a ultrapassagem. Ele vai avançar à frente desse ônibus que está aqui na frente dele. Aí sim, ele tem que dar seta.
Já está até dando a seta aqui, já está ligadinho, ó. Ele vai fazer um deslocamento para a esquerda. Acabou de fazer a manobra? Retorna para a faixa de origem, tá? Ele não pode ficar à esquerda aqui não, Ronaldo. Nesse caso aqui poderia, né? Porque é linha branca, ó. Linha branca significa que essa via aqui é de sentido único. Sendo linha amarela, aí não tem como. Ele não pode ficar na faixa da esquerda. Ele tem que retornar à faixa de origem. Deixa eu só dar uma rápida explicação sobre isso aqui. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, anexo 1, no Conceitos e Definições, define a ultrapassagem como sendo uma manobra na qual o condutor desloca para a faixa da esquerda, avança à frente do veículo que está na frente e retorna à faixa de origem. Então tem muita gente, cabeça fechada, taxada, que pensa que só caracteriza a ultrapassagem quando ele vai e volta. Não é bem assim, tá? Quando ele só muda de faixa e fica na faixa da esquerda, ele não ultrapassou, ele fez uma transposição de faixas. Sim, mas uma coisa não impede, não inibe a outra, não é? Ele, para fazer uma ultrapassagem, então, indo e voltando, ele não transpôs faixas, não? Transpôs para a esquerda e retornou à faixa de origem. Então, uma coisa não atrapalha a outra, em questão de interpretação técnica. Estou falando isso porque tem instrutor que vai assistir e vai chiar. Mas não tem nada disso. Então, tecnicamente, a ultrapassagem, o camarada vai para a faixa da esquerda e retorna. Mas os especialistas mais refinados entendem que esse retornar à faixa de origem se dá, obviamente, no fato de você estar, pela condição de você estar trafegando uma via de sentido duplo. Você vai usar a faixa da esquerda, que nesse caso pode usar a contramão, porque você está fazendo ultrapassagem, mas não vai permanecer nela. Você vai retornar à faixa de origem. Confere? Beleza, então. Então pronto, agora que você já sabe que na passagem não há mudança de faixa, que o camarada já estava na faixa da esquerda e assim permaneceu, e que na ultrapassagem há a mudança de faixa, você já sabe a diferença entre passar e ultrapassar. Bora então para frente. Aqui comigo, as ultrapassagens devem exprimem o sentido de obrigação. Devem ser realizadas pelo lado esquerdo. Alguém tem dúvida que a ultrapassagem deve ser feita pela esquerda? Acho que não, né? Então nós temos aqui o veículo amarelinho e ele quer ultrapassar. Então ele deslocou, deu seta, deslocou para a faixa da esquerda e avançou à frente desse veículo, ultrapassando pela esquerda desse veículo. Existe alguma situação que permite ultrapassar pela direita? Existe. Aqui, ó, é permitido ultrapassar pela direita quando o veículo da frente indicar que vai entrar para a esquerda. Então até está ilustrado aqui para você, ó. Nós temos o veículo 1, acho que dá para perceber aqui que ele está com a seta ligada, não dá? Setinha para a esquerda aqui, ó, tá um amarelinho aqui. E esse veículo 2 que vem atrás, percebe que o veículo 1 deu a seta, deslocou para a esquerda e diminuiu a velocidade para poder entrar, ele deve chegar e parar atrás? Não, ele pode ultrapassar pela direita, conforme o veículo 2 aqui fez, sem problema nenhum. Eu só chamo a atenção também pelo seguinte, tem gente que entende que essa ultrapassagem pela direita pode acontecer mesmo dentro de uma área de interseção, num cruzamento. Eu entendo que não. Nesse caso da ilustração, vou até sumir aqui da tela, ó, sumir. Então tá aqui, no caso da ilustração, esse veículo 1 vai entrar num posto de combustíveis. Está escrito aqui, não tá? Tem a bombinha do combustível, tudo bacana. Poderia ser uma área de estacionamento, um imóvel lindeiro qualquer. Então ele entrando à esquerda, não tem aqui uma área de interseção, não tem aqui um cruzamento de vias ou de fluxos. Então a ultrapassagem pela direita pode acontecer sem prejuízo ao fluxo, sem risco à segurança e sem infringir a legislação de trânsito. Porque se isso aqui fosse um cruzamento, imagine que no lugar desse posto aqui fosse uma outra via, né, que no caso não seria um cruzamento, uma via lateral esquerda. Esse veículo 2 não poderia ultrapassar pela direita, porque é uma área de interseção e ultrapassar dentro de área de interseção não é permitido. Então, se você olhar lá no código, vai lá e olha com atenção. Lá você vai perceber que o termo utilizado lá é entrar para a esquerda e não converter para a esquerda. Converter é o quê? Realizar conversão. Conversão você faz quando você sai de uma via e entra noutra. Agora, o entrar é quando você sai da via e entra numa área lindeira, um imóvel lindeiro, uma área de estacionamento, um posto de combustíveis. Então, existe essa grande diferença. O veículo da frente vai fazer conversão à esquerda? Se é conversão, é porque ele vai entrar em outra via.
Então você não pode ultrapassar pela direita, porque ali é uma área de interseção. O veículo da frente vai entrar à esquerda? Aí sim, ele vai entrar, ele vai sair da via e vai entrar numa área lindeira. Aí você pode ultrapassar pela direita. Vai lá no código e pesquisa lá, confere lá para você ver. Lá está escrito entrar e não converter ou realizar conversão. Ainda falando sobre ultrapassagem, ao ultrapassar o condutor deve sinalizar com luz indicadora de direção, que é a seta, ou gesto convencional de braço. Então aqui já entra a grande dúvida. Tem muito instrutor que acha que o condutor não pode, instrutor e motoristas, né? Ele acha que o condutor não pode deixar de dar seta e dar somente o braço, sinalizar com o braço. Pode sim. Diz a legislação de trânsito que é para sinalizar com a seta, que é a luz indicadora de direção, ou o braço, ok? Belezinha? Ah, Ronaldo, mas não é seguro. Mas se não é seguro, já é outra coisa. Eu mesmo não recomendo. Eu recomendo você sinalizar com a seta e com o braço, que aí fica bem sinalizado, né? Então, bacana. Deixou de sinalizar, meu amigo, é infração grave, 5 pontos no prontuário. Quem deixa de sinalizar com a seta ou com o braço, não sinalizou nem com um nem com o outro, é infração grave. Antes de ultrapassar, o condutor deve verificar se nenhum condutor que esteja ou que o esteja seguindo tenha iniciado a ultrapassagem primeiro. Então veja bem, você está atrás de um caminhão querendo ultrapassar, antes de entrar ultrapassando, dá uma olhada no seu retrovisor. Essa mocinha aqui olhou, ó, e ela viu que tinha um carro verde com a seta ligada, olha lá, ó. Ela viu pelo retrovisor dela. O que essa mocinha vai fazer? Vai esperar esse carro passar primeiro. Infelizmente, muitos motoristas olham o trânsito no sentido contrário. Estando livre, eles jogam para a esquerda e esquecem de olhar o retrovisor. Aí costuma entrar fechando quem está vindo atrás. O que mais? Quem vai ultrapassar também deve observar ou verificar se o veículo da frente não indicou a intenção de ultrapassar um terceiro. O que é o terceiro? O terceiro é aquele caminhão que está lá na frente. Então você está aqui atrás querendo ultrapassar. Mas tem um veículo na sua frente que já deu seta. Estão conseguindo ver a setinha dele ali? Esse veículo já deu seta indicando que vai ultrapassar. Então se ele deu seta, espera ele ir, não entra junto com ele não. Tá bom? E por fim, quem vai ultrapassar deve observar se a faixa à esquerda, a faixa, a contramão, ela está livre numa extensão suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Se ela está livre numa extensão suficiente. Não é se ela está toda livre, não. Aqui eu até suprimi esse texto, vou acrescentar aqui para não ter esse problema mais, porque lá no código diz livre numa extensão suficiente. Aí olha para mim aqui, você está atrás de um caminhão, quer ultrapassar. Aí você olha lá na contramão lá e vem um carro. Você ultrapassa ou não? Depende da distância e da velocidade que esse carro vem. Se você está numa reta imensa, 2, 3 quilômetros, está vindo um carro lá no início dessa reta, você quase não vê ele. Ele vem devagar. Você pode ultrapassar sem problema nenhum. A regra diz que a contramão deve estar livre, é a faixa de trânsito que vai ser tomada. Não quer dizer nem que seja a contramão exatamente. Nesse caso aqui, contramão, porque vem carro de lá para cá, né? Que ela tem que estar livre numa extensão suficiente. Não é toda livre, não. Tá bom? Então guarda isso. Então se perguntar, ó, você está aqui, vai ultrapassar, vem alguém de lá para cá, pode ultrapassar? Dependendo, pode, não é? Então bacana, vimos aqui as 3 regrinhas para quem quer ultrapassar. E quem está sendo ultrapassado, hein? Agora é aquela pessoa que está sendo ultrapassada. O que essa pessoa deve fazer? Primeiro, se estiver na faixa da esquerda, qual que é a obrigação dele? Deslocar-se para a da direita sem acelerar a marcha. Entenda a marcha como velocidade. O pessoal é danado para entender que marcha é aquele negócio que a gente põe a mão ali e muda, né? Aquilo é câmbio. Marcha é velocidade. A marcha que o veículo vai é a velocidade que ele vai, o batido que ele vai ali. Ó. Então, pula para lá. Está na faixa da esquerda. Essa aqui é a faixa da esquerda, essa aqui é a faixa da direita. Chegou alguém atrás solicitando passagem, pula para a faixa da direita sem acelerar a marcha. É obrigado a diminuir a velocidade? Não. Não pode aumentar. É isso que a regra diz. E cuidado, porque na prova eles costumam pegar nisso, tá? Você está na frente ali, na faixa da esquerda, alguém pediu passagem. É seu dever deslocar para a faixa da direita e diminuir a velocidade? Não.
você não precisa diminuir. Você até pode se quiser, mas o seu dever é manter a velocidade. Você não pode aumentar, tá bom? Vamos lá, e se você estiver em outra faixa que não seja a da esquerda, basta permanecer nela. Permaneça nessa faixa sem acelerar a marcha, que é para facilitar para quem vem atrás ultrapassando, né? Bora então, agora vamos falar de alguns lugares aqui onde é proibido ultrapassar. Vamos lá, ultrapassagem. É proibido ultrapassar em vias de mão dupla, vejam bem, vias de mão dupla, tem contramão, tá? Quando? Nos trechos em curvas ou aclives, que são subidas, né? Sem visibilidade. Também é proibido ultrapassar sobre pontes ou viadutos. Também não pode ultrapassar em passagens de nível, passagem de nível é cruzamento com linha férrea, ou sobre travessia de pedestres. Então esses são os lugares onde você não pode ultrapassar. Onde mais não pode? Nas interseções. O que são interseções? Áreas de cruzamento. Isso aqui é uma área de cruzamento, uma área de interseção? É. Então aqui não pode ultrapassar, tá bom? Nem dentro, nem próximo a elas. Combinado? Bora então, ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiro, opa, eu estou ultrapassando um veículo de transporte coletivo, ele está aqui embarcando, desembarcando gente, olha, que esteja parado efetuando embarque e desembarque de passageiros, o que você tem que fazer? Olha, coloquei em vermelho, que é para ficar bem destacado, hein? Reduza a velocidade, redobre a atenção, ou até mesmo pare o veículo visando a segurança dessas pessoas que estão desembarcando aqui. Vocês, obviamente, já devem ter visto ou ouvido falar de alguém que desembarcou do ônibus e veio atravessando aqui na frente. Ó. Ele veio pela frente para atravessar. Esse motorista do veículo de trás, se não diminuir a velocidade, se não parar, corre o risco dele pegar esse pedestre, porque ele não está nem vendo esse pedestre e nem o pedestre está vendo ele. Então o risco é muito grande, tá? Então está aqui, ó, vai ultrapassar veículo que está em transporte coletivo passageiro, que está parado efetuando embarque e desembarque, reduza a velocidade, redobre a atenção, ou até mesmo pare, se for o caso, se a circunstância não oferecer visibilidade que te proporcione segurança, pode até mesmo parar o veículo, porque a segurança é em primeiro lugar. Eu vou abordar aqui agora com vocês alguns tipos de ultrapassagens, né? Isso direto com o texto que está no código, que é para você entender. Vamos lá, artigo 199 diz, ultrapassar pela direita é infração de trânsito, infração média, 4 pontos. Salvo, aí tem aquela exceção, né? Salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Nesse caso aqui ele está entrando à esquerda, ele está fazendo uma conversão à esquerda. Tem uma rua aqui. Se tem uma rua aqui, é uma área de interseção. Esse veículo vermelho não pode ultrapassar dentro da área de interseção. Ele até poderia ultrapassar pela direita se isso aqui fosse um posto de combustíveis, uma área de estacionamento, mas sendo uma outra via, é uma área de interseção. E ultrapassar a interseção é proibido. Nesse caso, esse veículo vermelho aqui não vai ser autuado por ultrapassar pela direita, não. Ele vai ser autuado por ultrapassar dentro da área de interseção e daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso. Então, ultrapassar pela direita, salvo em locais onde for permitido, é infração média 4 pontos no prontuário. E aqui ainda diz, ó, se a ultrapassagem for num veículo de transporte coletivo, né, um veículo de transporte coletivo que está parado para efetuar embarque e desembarque de alguém, aí a infração é gravíssima, 7 pontos no prontuário. Outra aqui agora, ultrapassar pelo acostamento, ou então dentro de interseções. O que é interseção? Falamos agora, né, no slide anterior, aí, na imagem interior. Ou então em passagem de nível, que é o cruzamento com linha férrea, qualquer uma dessas três situações. Ultrapassou pelo acostamento, dentro de área de interseção, ou então em cruzamento com linha férrea, é infração gravíssima, com 7 pontos no prontuário, e essa multa que leva um agravante vezes 5, tá? Olha o valor que ela está hoje. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo já tenha mudado, mas hoje o valor dessa multa é isso aqui, ó, R$ 1.467. Não é brincadeira, não. Esse veículo amarelo aqui está fazendo a ultrapassagem dentro da área de interseção, dentro do cruzamento. Tá vendo que perigo? Não pode. O que mais? Artigo 203, ultrapassar pela contramão, aí nas curvas, isso é que a gente viu agora há pouco, né? Em aclives e declives, sem visibilidade, com pouca visibilidade, faixa de pedestres, pontes, viadutos, túneis, veículos que estejam parados no semáforo, aí o cara entra ultrapassando, todo mundo está parado no semáforo,
locais com faixa contínua, como é o caso aqui da ilustração. Qualquer uma dessas situações, desde que seja contramão, nesse veículo está parado no semáforo, e ali não é contramão, você jogou do lado e foi passando, não é infração não, tá? Isso é contramão, ultrapassar pela contramão nessas situações aqui. A infração é gravíssima, dá 7 pontos no prontuário, e multa com fator agravante vezes 5. Mais um de ultrapassagem aqui pra gente. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares é uma infração de trânsito leve e uma multinha para você pagar. 3 pontos no prontuário, né? Alguém perguntou qual que é a diferença de cortejo e préstito. Eu não sei, para mim é a mesma coisa, né? Agora, desfile e formações militares, é claro que vocês sabem que não é a mesma coisa, né? Mais uma, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. É isso que vocês estão vendo na tela aqui, ó. Não é nem o fato de ele ultrapassar só na linha contínua aqui não, porque isso aqui já é infração de trânsito gravíssima vezes 5, né? Só pelo fato de ser linha contínua. Mas como vem um outro veículo de lá para cá, olha o risco dessa ultrapassagem. É claro que aqui chegou no extremo do extremo, né? O veículo, o caminhão aqui teve que julgar para o acostamento, o outro teve que julgar para o acostamento da direita para que não acontecesse a colisão. Isso é um caso até raro, porque normalmente a gente não vê caminhão jogando em cima de caminhão assim não. É caminhão jogando em cima de automóvel, automóvel jogando em cima de moto e por aí vai. Esse tipo de ultrapassagem aqui, que é forçando a passagem entre veículos aqui, ó, isso é gravíssima vezes 10, tá? Gravíssima vezes 10. Vai 7 pontos no prontuário do condutor. Aliás, nesse caso nem vai registrar a pontuação porque é uma infração mandatória. Vocês já viram que infrações mandatórias, que elas já dão suspensão direta, não cabe aí a pontuação. Mas enfim, só para simbolizar que é gravíssima, equivale a 7 pontos, tá bom? Se isso acontecer 2 vezes no período de ano, quer dizer, reincidência no período de 12 meses, aí a multa é em dobro, tá? É em dobro. Ao invés de ser R$ 2.900, vai ser R$ 5.800 para esse tipo de ultrapassagem aqui. E não pode perdoar mesmo não, porque isso aqui coloca em risco a vida e a segurança dos outros, não pode ter perdão nesse tipo de coisa.